Acredito que todo mundo aqui já deve ter assistido ou já viu falar do Homem-Aranha, né? E uma das principais habilidades do Homem-Aranha, que é o que me ajudou muito a pensar sobre a mensagem de hoje, é o tinido, o sensor aranha. Todos nós temos aqueles momentos em que chegamos no local e sentimos que o ambiente está meio pesado, ou que parece que a gente não se enquadra naquele ambiente, ou conversamos com algumas pessoas que parecem que não fecha, sabe? O santo não bate. E se eu te falar que isso é só o nosso coração dizendo que tem algo errado acontecendo, do mesmo jeito que funciona com o Homem-Aranha, quando ele sente que está acontecendo alguma coisa, dá um arrepio, ele percebe que tem um perigo iminente vindo. Isso me ajudou a pensar um pouco para mim conseguir ver numa forma mais física, sabe? E eu estava estudando sobre o coração, sobre como funciona, porque eu vi algumas mensagens, algumas pregações falando sobre o coração ser enganoso. E realmente, sabe, o nosso coração ele é enganoso quando a gente não está firmado. Porque se a gente entra a fundo, o nosso coração ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de todas as coisas. E uma das coisas que ele é fonte é da sabedoria. Estudando os provérbios de Salomão, um dos homens mais sábios, ele fala sobre isso, sobre a supremacia da sabedoria. E estudando sobre isso, eu comecei a perceber que tem maneiras da gente treinar o nosso coração para ele não ser enganoso. Porque ele é enganoso quando não estamos firmados no lugar certo, sabe? E estudando um pouco nos provérbios de Salomão, e no capítulo 4, o versículo 23 diz o seguinte: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E eu comecei a estudar sobre isso, sabe? Tá, o nosso coração ele pode ser enganoso. Claro que pode. Logo quando a gente se converte ou quando a gente ainda está no mundo, o nosso coração não está firmado em Deus. Então, se a sabedoria vem de Deus e eu não estou firmado em Deus, as decisões que eu tomo não são sábias. Porque a sabedoria nada mais é do que o que eu sei com o que Deus me dá. É daqui que vem a sabedoria. Porque não adianta de nada eu saber tudo, mas eu não ter esse sensor, sabe? Esse tinido de saber se é ou se não é uma decisão correta. Digamos que você tem uma empresa e você tem que fazer sociedade com um cara porque apertou o dinheiro. Ou porque o cara tem uma proposta muito boa. Mas na hora de tu apertar a mão para fechar o negócio, tu sente que, sabe, não é. Isso é uma impressão do espírito em nós, que nos ajuda a tomar uma decisão sábia ou não. E isso é independente da religião, independente do que a gente acredita ou não, sabe? Porque Deus nos fez assim. Muitas vezes ele vem e tenta se mostrar a nós de diversas maneiras, tentando livrar a gente de maus caminhos, mesmo a gente muitas vezes não acreditando. E eu falo isso, sabe, porque eu tive longe muito tempo. E hoje eu consigo ver as diversas vezes que Deus não me deixou seguir por alguns caminhos. E isso por amor, sabe? E hoje eu consigo ver, hoje olhando de fora o cenário. E quando Salomão fala sobre guardar o coração, é exatamente sobre isso que ele está falando. A gente tem o conhecimento, a gente sabe como que as coisas funcionam, mas a gente não tem a sabedoria. E a sabedoria com o conhecimento é o que molda o nosso coração. Porque se eu não estou firmado em Deus, se eu estou em qualquer coisa, como que eu posso acreditar no meu coração se ele não tem uma base forte, uma base em Deus que vai me levar para um caminho correto? Porque se eu for pelo carnal, eu estou caminhando aqui na rua
Nossa, olha que mulher bonita. Ah, me deu uma vontade de falar com ela, mas eu sou casado. Mas o meu coração tá falando que eu quero ir falar com aquela mulher. Tá certo? Não tá. O coração engana. Só que se eu tô firmado em Deus, o meu coração não vai falar, porque eu já sei que eu não posso falar com aquela mulher porque eu sou casado. E isso é um exemplo de sabedoria, sabe? A gente não é que a gente está se privando de algumas coisas, mas a partir do momento que a gente conhece a Deus, conhece a palavra, isso nos dá sabedoria. Porque tem decisões que a gente deve e que a gente não deve tomar. E todos nós sabemos disso. Só que quando a gente está debaixo da palavra de Deus, tem coisas que a gente não consegue fazer por vergonha de fazer e depois voltar e falar com ele. Daí a gente acaba se afastando por medo de perder a salvação ou de perder o que a gente está construindo aqui com ele. Porque eu ir e errar sabendo que eu estou errando, a gente corre um grande risco de perder tudo. Mas quando a gente tem o nosso coração guardado nele, que a gente carrega os mandamentos que ele entregou para nós, muitas vezes não tem como o nosso coração ser enganoso. A gente quebra muito, sabe, esse impasse de, será que eu vou, será que eu não vou? Será que meu coração tá falando ou meu coração não tá falando? E é nessa hora, sabe, que vem a sabedoria. E a sabedoria vem do coração. A gente pode ter, a gente precisa absorver o máximo de conhecimento, a gente tem que ter habilidades, a gente tem que saber tudo. Mas a partir do momento que eu tenho Deus, essas habilidades que eu adquiri, com a sabedoria que Deus deposita em mim, o meu coração ele vai me levar para o caminho certo. Eu vou saber qual é e qual não é a decisão que eu devo tomar. E isso eu falo por mim, porque muitas vezes a gente tem dúvidas, será que eu deveria fazer tal negócio? Será que eu deveria seguir tal caminho? E qual que é o normal da gente fazer? Vamos procurar uma pessoa sábia, e procura muitas vezes um pastor, procura muitas vezes um colega de ou alguém mais alto que a gente numa empresa, mas que já passou por esse caminho e tem essa experiência, a gente vai, a gente pede um conselho e não está errado. Só que o que eu quero que vocês entendam é que a sabedoria, ela nos leva a um nível diferente que homens naturais não veem. Porque se eu te levo documentos provando que aquela parceria vai dar certo, porque os documentos aqui estão dizendo que o caminho é muito grande para vocês trilhar. Mas o teu coração está dizendo tem algo errado aí. Às vezes não é pelo negócio, às vezes não é pelo que tá para acontecer, mas é pela pessoa que tu vai fazer o negócio. Porque o negócio pode ser extraordinário, mas e se no coração daquela pessoa tiver maldade, muitas vezes ela pode estar fazendo um negócio para te prejudicar. E isso, quando a gente entende a Bíblia, a gente entende a palavra, esse tipo de sabedoria Deus deposita em nós. E o nosso coração vai dizer, ele vai, sabe? Tu não vai sentir paz de chegar e apertar a mão, cara, tá fechado o negócio. Porque teu coração vai te falar, não, não tá certo isso. E se você quer aprender sobre sabedoria, sobre o coração, o livro de Provérbios ele é o melhor, sabe? Porque ele dilacera tudo, tudo que tu precisa saber. Ele abre o caminho para ti. E estudando sobre isso, sabe? Porque eu sempre tive essa dúvida. Como que eu vou saber se é para mim tomar ou não tomar uma decisão? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Mas você precisa saber aonde que você está firmado. Se você realmente acredita no Deus que está lá e quando você pede, Deus, eu devo ou não devo fazer? Você acredita que ele vai te responder? Porque quando chega a hora de tomar a decisão, o teu coração vai bater. Se é ou se não é para te fazer. Aí vai de você acreditar, porque Deus mostra. Ele não obriga a fazer. Por isso que existe o livre-arbítrio. Debaixo disso, a gente precisa entender que a partir do momento que eu pego o meu conhecimento e eu pego a sabedoria que Deus depositou em mim, não tem como eu ter um coração enganoso. Porque se eu estudei a Bíblia e eu aprendi o que está escrito nesse livro, como que eu posso tomar uma decisão fora do que está escrito ali?
Porque eu estou dando esse exemplo para uma pessoa que realmente leu, entendeu o que está escrito ali e está buscando só a compreensão. Se é a voz de Deus, se não é a voz de Deus, se eu devo acreditar no meu coração, se realmente o que eu estou sentindo tá certo. E é nessas coisinhas, sabe, que muitas vezes a gente toma uma decisão contra o que as pessoas pensam. E nisso a gente tem que crer. Porque se tu acredita que Deus falou no teu coração e realmente essa decisão que tu tá tomando vai te levar para onde tu acredita que vai te levar, tu vai ter que ter pé firme. Porque muitas vezes é um teste. Muitas vezes Deus falou, ó, não é para te aceitar esse negócio. Não é para te fechar contrato com essa sociedade. E tu olha assim, tu não entende porque é gigante o projeto, porque tu olha assim, ó, cara, é o projeto da minha vida. Mas se no teu coração, se a impressão que tu tem no teu coração é de que não é para fazer, não faça. Porque a voz da sabedoria, ela vê coisas que a gente não vê. Porque Deus está em todos os lugares e somente Deus conhece o coração do homem. A gente pode olhar, a gente pode conhecer há anos, a gente pode estar junto a vida inteira. Mas a gente nunca vai saber 100% quem é a pessoa, ou o que está aqui dentro dela. Mas Deus sabe. E se Ele depositou a sabedoria dele em nós, para a gente conseguir tomar decisões debaixo do que Ele está falando e do que Ele viu para o nosso bem, isso é sabedoria. E esse é um coração não enganoso. Porque quando a gente está debaixo da palavra, quando a gente entende tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer, porque quando a gente está com Deus de verdade, a gente vê o futuro. Deus fala para nós, ó, vai acontecer assim, então toma essa decisão. Sabe, quando a gente começa a ter muita intimidade, a gente começa a andar muito junto, a gente vê as coisas daqui 3, 5, 10 anos. A gente tem, sabe, esse sensorzinho ligado de que, cara, lá na frente isso aí não vai funcionar. Ah, eu tô olhando para ele aqui, ó, eu tô vendo que o projeto é bom de verdade. Mas eu não sinto paz nisso aí, parece que vai dar alguma coisa errada, sabe? E normalmente dá. A gente sabe, eu não sou o idoso aqui falando, mas eu já vivi muitas vezes, sabe, que Deus falou que não era para fazer e eu fui lá e fiz. E deu errado. E eu quebrei a cara. Mas hoje eu consigo ver isso, sabe? Eu gosto muito de falar nesses vídeos aqui que a gente tem que aprender não na dor, mas aprender pela dor do outro. Mas eu também falo que eu não sou assim, eu não sei se eu sou meio burro, o que ainda me falta, sabe? Que às vezes eu vejo que é para tomar um outro caminho, mas parece tão bom aquele caminho ali, e eu vou lá e faço e dá errado. Mas eu tô treinando isso, sabe? Eu tô tentando melhorar um pouco para poder caminhar mais para frente, sabe? E poder ajudar e mostrar para vocês o caminho que a gente deve tomar, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer. Mas é difícil, sabe? Eu sei que é. Por isso que hoje o mundo não é todo mundo perfeitinho, caminhando, sabe? Porque a gente é falho, a gente erra, a gente cai, a gente sofre, a gente chora. Mas a vida é isso, é viver, é aprender. E se eu puder te falar alguma coisa aqui que vai te dar uma visão diferente, vai te ajudar a pensar, porque muitas vezes a gente tá, sabe? Cara, eu tomei uma decisão e tá tudo dando errado. Será que era mesmo essa decisão? Mas vai pro teu quarto, se ajoelha e ora. Pede para Deus, Deus, só me abre os olhos, só me mostra o que que é, entra no meu coração, escaneia meu coração, olha como que eu tô por dentro. Porque eu te garanto que se tu tá se esforçando ao máximo para ser uma pessoa boa, mas eu tô falando do teu secreto, não na frente dos outros, não. Quando tu tá sozinho em casa ali, que vem aqueles pensamentos, sabe? Mente vazia, oficina do bichão. É sobre isso, sabe? Quando tu tá sozinho, as decisões que tu toma, as coisas que tu fala, as coisas que tu faz, o que tu assiste, o que tu consome, são essas coisinhas que moldam o nosso coração, sabe?
São essas pequenas coisinhas de que de grão em grão vai enchendo o papo. Do que tu tá enchendo o teu papo? O que tu tá absorvendo para ti? Do que tu anda se alimentando? Porque a palavra de Deus também é alimento. A gente tem que buscar Deus todos os dias. Se a gente quer ter esse tipo de sabedoria, se a gente quer ter esse tipo de visão de futuro, a gente precisa buscar. É todo dia, é ir atrás, é correr, é fazer acontecer, sabe? Porque quando a gente começa a andar com Deus e começa a ver as coisas que Ele mostra, a gente quer demais, sabe? A gente quer muito. Só que quando não acontece, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. E, como eu falei no outro vídeo, para mim é tudo teste. Então, se a gente está reclamando agora, a gente iria reclamar no futuro. E quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Mas se a gente está reclamando no pouco, imagine no muito quando der errado também. Porque a vida é ciclo. Vai dar certo, vai dar errado, é altos e baixos. Então é sobre isso, sabe? Guardem o coração de vocês. Cuidem muito bem os ambientes que vocês andam, as pessoas que vocês escolhem para dar conselhos e não dar conselhos. E tentem ao máximo se cercar de pessoas boas, andar em ambientes leves, estudar mais a palavra de Deus, buscar mais a Deus. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe, é sentar do lado de fora de casa, aqui na calçada, ficar olhando para o céu, tomar um chimarrão, ler a palavra, sabe, ficar assim, ó, contemplando, porque eu não sei explicar, parece que quando eu tô pro lado de fora de casa, assim, olhando pro céu, eu sinto, sabe, a presença. E isso ajuda muito a pensar, ajuda a colocar as ideias no lugar, sabe? E sabedoria é isso, a gente saber a hora certa de fazer, de não fazer, e saber como lidar com as pessoas, porque esse é o nosso maior problema hoje, né? A comunicação é o saber lidar, é saber a hora de falar, a hora de calar. Mas sobre o coração, guardem ele debaixo da palavra de Deus. Que daí vocês não vão ter dúvida de que se é ou não é enganoso o coração. Peçam conselhos ao pastor, mas sobre como vocês devem agir, os caminhos que vocês devem tomar, por onde vocês devem começar. Porque eu te garanto, o pastor, uma pessoa sábia, elas vão saber orientar, elas vão saber falar, porque passaram por coisas assim, porque sabem onde tem que estar ancorado o coração e as renúncias que a gente precisa fazer. Porque também não tem como a gente estar com o nosso coração em Deus, mas também estar com o nosso coração no mundo. De um mesmo rio não pode sair duas águas, né? Então, é sobre isso. Guardem o coração de vocês, busquem mais a palavra de Deus se vocês querem ter um coração confiável. E é isso. Muito obrigado por mais esse vídeo e até a próxima.